sou o Vitor da Karina. E eu sou a Karina do Vitor. E hoje nós vamos estar falando sobre o nosso relacionamento. Em comemoração ao Dia dos Namorados, nós viemos aqui pra gente falar sobre algumas experiências de quando a gente namorava, de quando a gente ficou noivo e até mesmo de casados, né, amor? Sim. Primeira pergunta que fizeram pra gente, como nós nos conhecemos? Muito obrigada ao seu Samuel, que fundou a Casas Bahia, ao nosso gerente Paulo, que nos contratou, porque foi lá que a gente se conheceu, na Casas Bahia. E a gente começou a nossa história ali, né? Foi quando eu machuquei o meu rosto, eu tive que parar no hospital. Quem me levou para o hospital? Chegando no hospital, teve todo o procedimento, eu lá deitado naquela maca, e a Karina lá na porta me olhando, eu cheguei pra ela e falei assim, vem cá, velho. Ela veio toda bobinha assim, fui lá e dei logo um beijo nela. E ali começou o nosso relacionamento. O que a gente não contou antes é que a gente trabalhava na Casas Bahia e assim que ele entrou, porque eu já trabalhava lá, a pessoa começou a falar, o novinho tem que namorar a novinha, e os cupidos foram os funcionários da Casas Bahia que já estavam jogando a gente um pro outro. Então dali começou essa paquera. Na verdade, ele me paquerando. Né? Você me paquerando, na verdade. Mas foi isso, a gente começou e depois daquele beijo eu achei que seria fácil, mas não foi fácil. Ela se fez difícil, mas como brasileiro, né, a gente não pode desistir nunca, né? E nós estamos aqui, né? Então valeu a pena, né? Tivemos nosso relacionamento, nós ficamos namorando 3 anos e pouco, até acontecer nosso noivado, né? Foi mais ou menos isso. Foi quando a gente começou. Antes a gente não conhecia Jesus, né? A gente não era da igreja, a gente ainda não tinha tido encontro verdadeiro com Cristo. Então a gente foi tentando meio na sorte, como todos os brasileiros, um tal do juntar, né? Então foi quando... juntar que dá certo, não dá certo não. A gente tinha uns 3 anos e pouquinho quando a gente decidiu juntar as nossas trouxas e morar em Búzios. E foi quando lá você me pediu casamento, mas na época ele me pediu em noivado, mas acho que a gente não tinha pretensão de casar. Eu pedi mesmo só pra porque todo mundo fala, né? Foi no Dia dos Namorados. Isso. Vamos noivar, né? Porque a gente ganha mais um prazo, né? 2, 3, 4 anos. A gente não tinha nem a pretensão de se casar, meio que na época que a gente... Isso, foi um pedido de noivado só mesmo assim, por pedir. Não tinha nenhum intuito de casamento, estamos sendo sinceros, né? Porque assim, a gente nem pensava nisso, mas Deus, ele faz os seus meios, né? E achamos que lá em Búzios iria dar certo, só que lá, infelizmente, não deu certo aos nossos olhos. Porque estávamos afastando do propósito de Deus. Que a gente começou até a frequentar na época, né, uma igreja. Isso, a gente ia na igreja, mas final de semana... Só que a gente ainda não tinha sido convertido. Porque um dia a gente estava na igreja, no outro dia a gente estava numa boate. Mesmo a gente não bebendo na época, a gente achava, a gente não tá bebendo, então tá tudo certo. Aquele famoso cristão que fica em cima do muro. Pelo menos eu tô indo na igreja, mas não era bem assim que aconteceu. E as coisas estavam dando certo. E a gente falou, poxa, é de Deus. Mas a gente sabe também que Satanás escuta as nossas orações, ele escuta os nossos pedidos e também se camufla de coisas boas para nos atrair para fora do nosso propósito. E era isso que estava acontecendo lá. A gente estava sendo atraídos para fora do nosso propósito e foi quando Deus falou assim, opa, não, agora deixa eu tirar os meus filhos do agora lar. Eu vou intervir, porque senão, se eles continuarem, eles vão se afastar de vez de mim. Então eu vou pegar eles de volta. E agradecemos a minha prima Jéssica, né, que chamou a gente para o casamento dela. E nós viemos para a Natividade. Viemos no casamento dela, ficamos 1 semana, ficamos 2 e estamos aqui até hoje, né? 3 anos vai fazer mês que vem. Isso. E aí foi quando a gente conheceu a nossa igreja, foi quando a gente decidiu batizar, foi quando a gente decidiu escolher Jesus. Aí sim, eu tinha aquele pensamento que aquele noivado, ele sim iria virar um casamento. Foi só depois que a gente entrou pra igreja que a ideia de casamento veio realmente entrar dentro dos nossos corações e falar assim, não, agora a gente tem que casar. Porque crente só namora pra casar. Eu costumo dizer, né, que eu aprendi, né? Crente, quando ele namora, o namoro dele tem que ter uma validade, que é a data, porque já é o casamento. Então fica a dica aí, você que está namorando, você que está noivo, né, já tem que ter o seu casamento gravado, né, a data. E mais uma coisa assim que perguntaram pra gente assim,
qual foi a nossa maior dificuldade no casamento? Nossa maior experiência com Deus. Isso, a nossa... Essa vem primeiro, isso, porque o nosso casamento foi a nossa maior experiência com Deus. Foi onde Deus, ele proveu, né, o dinheiro certo, na hora certa, porque nós servimos um Deus que ele é fiel com os seus filhos. Porque assim, aos nossos olhos faltava aquela parte financeira, mas por incrível que pareça, na sexta-feira eu fechei a minha barbearia, teve aquela provisão. Então eu falei assim, cara, é de Deus. Por mais assim que a dificuldade parecia, foi quando eu e ela, a gente fez um propósito de a gente estar orando, estar jejuando. Não foi fácil, mas valeu a pena. Porque no fundo, assim, a gente tem a consciência de que Satanás não é feliz quando uma família se forma, então ele vai lançando brechas. Ainda mais uma família, né, nos princípios, né, de Jesus, que é noivar, namorar, casar. E nos dias antecedentes ao casamento são dias que a gente mais fica nervoso. Teve briga. Que a gente mais fica ansioso, então aquilo ali a gente vai deixando brechas para Satanás lançar seta na nossa mente. E foi uma das semanas que a gente mais brigou, porque eu acho que ambas as partes estavam todas muito na pele, porque a gente não tinha dinheiro, a gente achava que o casamento não ia ser do jeito que a gente queria, e também porque realmente tem as divergências de pensamento, mas no dia que a gente, pelo menos eu, no dia que eu cheguei lá no casamento, eu pensei assim, eu me recordei daquele versículo que fala que Deus nos dá muito além daquilo que pedimos ou pensamos, porque mesmo sem recursos, mesmo a gente pensando que a gente não ia ter um casamento dos nossos sonhos, foi muito além, mesmo que para alguns as pessoas olhem assim, mas foi um casamento simples, mas para mim, e acredito para você também, para nós, foi algo assim sobrenatural, não só de recurso financeiro, mas da gente ver a nossa família, todo mundo. É engraçado isso que a Karina falou, assim, porque quem participou do nosso casamento olhava e falava assim, cara, esse foi um casamento muito bonito. Então assim, por mais que o recurso financeiro foi reduzido, nós priorizamos fazer o nosso casamento com os nossos amigos mais próximos, os nossos familiares. É claro que a gente queria convidar mais pessoas, sim, mas no decorrer, infelizmente, nós não podemos fazer isso. Na parte financeira, porém, a gente viu que Deus supriu tudo. Assim, toda a necessidade. Se for parar, um ajudou aqui, outro ajudou ali, se for parar tal. Pensar, quando a gente tem a noção de casamento, a gente acha que é algo muito exuberante, mas a gente viu tanta coisa, né? E a gente foi vendo o cuidado de Deus mesmo. E essa foi uma das experiências. Claro que tivemos outras, mas assim, a que mais marcou foi essa, porque eu creio que quando a gente está alinhado no plano certo de Deus, Deus vai abrindo todas as portas, Deus envia pessoas para te ajudar com recursos. Então, assim, se você tá interessante que você falou da experiência que nós tivemos. Depois de casado, eu orava a Deus pedindo um sofá. Hoje, para honra e glória, eu tenho 2 sofás na minha casa. Um eu posso botar no quartinho, outro eu posso botar na sala. A provisão de Deus. No momento eu não tinha uma geladeira, Deus usou a vida de uma pessoa abençoada e pôde me dar uma geladeira. Deus, ele envia os recursos, fora que a gente ganha uma coisinha ali. Se está no propósito de Deus, você pode ter a certeza que Deus, ele vai te abençoar, mas é no tempo dele. Porque se a gente fosse queimar a etapa, igual a gente tentou queimar lá em Búzios, se a gente continua lá, eu falo com a total certeza, nós não estaríamos nos caminhos do Senhor. Nós estaríamos afastados ou até mesmo separados. Porque é onde a gente iria seguir uma outra vida. Eu tenho certeza disso. E infelizmente a gente vê hoje em dia que os casamentos, qualquer relacionamento que não está baseado na Bíblia, não está baseado, aliançado em Deus, na palavra, a gente vê, olha quantos divórcios estão tendo, principalmente nessa quarentena. Então, assim, a gente vê realmente que o que guarda o casamento é a aliança que nós fazemos entre nós e com Deus. É isso que é o fundamento do casamento, porque quando eu tenho vontade de me matar, eu lembro, eu tenho uma aliança com ele. Quando ele tem vontade de me matar, ele lembra, eu tenho uma aliança com ele. Interessante é isso, é essa aliança. Quando você está lá, neste momento, o pastor fala, aí ele vem, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte nos separe.
que seja a morte dela, né? Porque eu quero viver. Mas brincadeira é aliança, cara. Eu fiz uma aliança com ela, sim, mas primeiro de tudo eu fiz com Deus. E quando eu faço uma aliança com Deus, eu tenho que cumprir. Independente se amanhã ou depois, a minha esposa relaxou, ela fazia isso. Não, um casal, ele se ajuda. Tem coisa que eu ajudo ela e ela me ajuda. Não é vergonhoso. O que sustenta um casamento é Deus, é a aliança, é a conversa, é o diálogo de ela falar assim, Vitor, me ajuda com isso, Karina, me ajuda com aquilo. Inclusive, uma das perguntas que fizeram era qual foi a maior dificuldade de vocês. Eu acredito que no começo de qualquer relacionamento, são duas pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, criações diferentes, personalidades diferentes. Então, eu falei isso até numa live que a gente estava com o pastor, né? Com a pastora, duas carnes tentando se juntar e fazer dar certo em uma carne só. Então eu acho que o diálogo foi uma das coisas mais difíceis do começo. Sim. Porque é diferente você conversar com o seu cônjuge, por exemplo. Eu e o Vitor somos muitos amigos fora do nosso relacionamento de casado, nós somos muito amigos, nós sempre conversamos muito. Mas você chegar e conversar, olha, aqui eu não tô gostando do que você tá fazendo. Isso é muito difícil. Você falar pra outra pessoa o que você não tá gostando. Então eu acho que essa por mais foi a que nossa naquela hora dificuldade. assim, possa magoar, mas ela vai entender que o que eu vou falar com ela é pro bem dela, não é pro mal. Então se a gente assim, se ter esse diálogo, ter a conversa, saber falar. Eu não posso falar, Karina, você tem que... Não é assim. Vamos sentar, vamos conversar. Tem coisa que eu quero que ela faz para mudar dentro de casa, eu vou lá e faço. Fiz a primeira vez, fiz a segunda, aí a terceira ela já viu, opa, dá para ela fazer. E vice-versa. Não é só pesar pro lado dela e só pro meu. Não, os dois se ajudando, a gente andar assim. Isso foi o diálogo. E uma coisa que perguntaram pra gente assim, como vocês oram e lê a Bíblia junto? Cara, no começo assim, eu tinha o meu momento, ela tinha o dela. No começo assim, a gente não andava. A gente tinha cada um a sua vida espiritual, mas não tinha o conjunto da nossa junto. É claro que o casal, ele deve ter cada um seu momento com Deus. Isso. Afinal, salvação é individual, com né? certeza. Nós devemos cada um buscar o momento ali, estar com Deus. Mas o casal, para ter uma vida também espiritual bem resolvida, a gente precisa ter junto uma comunhão com Deus também, passar momento com Deus junto. E a gente tinha também essa dificuldade no início, porque a gente achava que, eu orando na minha hora do meu dia, tá ele bom. orando, tá bom. E o nosso relacionamento ia só sendo enfraquecido espiritualmente. Isso foi quando melhorou. E assim, no começo a gente lia, às vezes um versículo, aí ela orava, eu não orava. Ou então um dia que ela orava, eu orava. Vice-versa, né? Só que assim, cara, é a constância. A gente vai começar, eu vou ler hoje um versículo, vai me dar um sono, vai te dar um sono. Eu vou orar, e quando ela tá orando, infelizmente, no começo é assim. Mas é a constância e a persistência. E depois de a gente estar assim todos os dias, caminhando, hoje a gente faz com a maior naturalidade. A gente tem o nosso momento junto, ela tem o momento dela, eu tenho o meu. Porque quando o casal ele busca junto, o crescimento é para com os dois. Afinal, o propósito não é só de um. Isso, claro o propósito que cada um dela... tem um chamado para si. Deus nos deu dons individualmente. Mas o propósito dele está aliançado com o meu propósito, porque Deus não junta pessoas, ele junta propósito. Então, para nós crescermos no nosso propósito e avançarmos, nós precisamos estar juntos fortes espiritualmente. Porque o que adianta eu estar indo para a esquerda, para a direita e ele indo para a esquerda? Não vai adiantar nada, nós temos que estar indo sempre para o mesmo lado. E isso a gente só consegue com o quê? Com oração, com busca da palavra, com passando tempo com Deus, fazendo culto em casa, adorando a Deus junto. Adianta a gente, eu tenho um culto terça e domingo. Não, se você não buscar na sua casa com o seu cônjuge, infelizmente o seu relacionamento uma hora ele vai dar uma balançada. É onde aquela briguinha, se ela deixou um copo aqui, você vai brigar com ela por causa de um copo. Se torna aquela bola de neve e pode vir um término de um relacionamento. Por coisas boas. Porque não estão aliançados primeiramente em Deus e também não estão firmes no propósito. Porque quando eu sei para onde eu quero ir, não vai ser qualquer coisa que vai me desviar a minha atenção. Eu vou focar no meu alvo e vou reto. Porque o nosso alvo é Cristo, né?
E é isso, né? A gente fez esse vídeo em comemoração ao Dia dos Namorados e a gente queria passar um pouquinho da nossa experiência como namorados, como noivos, como casados, para que viesse edificar a sua vida, e a gente espera muito que tenha edificado a sua vida. Amém, né? E aproveitando, né, pra gente compartilhar os nossos erros, a nossa dificuldade, né? Que você venha ser, no seu relacionamento, uma pessoa sábia, aprendendo com os nossos erros e procurando sempre melhorar. Amém? E eu queria aproveitar também, né, para dizer, né, que eu te amo, que você é minha eterna namorada. Você também é minha eterna namorada, te amo. Fiquem com Deus, até a próxima. Valeu, galera!